Vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre polígonos, tá? O que é um polígono? Um polígono é toda figura geométrica que a gente tem. Então, um retângulo é uma figura geométrica, um triângulo é uma figura geométrica, um pentágono é uma figura geométrica. Eles são polígonos, tá? O que é que tem de diferença entre os polígonos? É que alguns polígonos a gente pode chamar de polígonos regulares. E o que é que ele significa? Significa que um polígono regular tem todos, tá? Bem grandão aqui, todos os lados iguais, assim como todos os ângulos iguais. Tá? Isso é um polígono regular. Um polígono irregular é um polígono que não tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Tá? Então, para ser um polígono regular, tem que ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Todos os lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos iguais. Tá? Por que é importante que isso aconteça? Para que a gente consiga calcular ângulos mais fácil. Tá? Então, ó, a gente tem duas fórmulas que a gente precisa aprender, que são bem importantes aqui para a gente. A primeira é soma dos ângulos internos. Certo? Então, a soma dos ângulos internos a gente representa por SI, soma interno. Ela vai ser igual a n menos 2 vezes 180 graus. Por que isso? Vamos imaginar que a gente tem aqui um pentágono. Eu vou traçar o que a gente chama de diagonal desse pentágono. Então, eu tenho aqui uma diagonal. Só que eu quero saber a soma dele todos. Se eu traçar só um, eu não consigo. Mas ó, se eu traçar mais uma, vejam só o que aparece aqui para mim. Aqui apareceu um triângulo, aqui apareceu um segundo triângulo e aqui apareceu um terceiro triângulo. E aí vejam que esse primeiro triângulo tem 180 graus. Esse segundo triângulo tem 180 graus também. E esse terceiro triângulo tem mais 180 graus. Então, se eu fizer a soma desses 180, eu vou saber quantos ângulos, né, qual a soma dos ângulos internos desse pentágono. Porque ele tem 180 aqui em cima, aqui e aqui. Então seria 180 vezes 3, que daria 540 graus. Se eu usar a fórmula SI, eu vou chegar nisso também. Porque ó, o pentágono tem quantos lados? 5. Então, no lugar do N, eu coloco 5. Menos 2 vezes 180 graus. 5 menos 2 é 3 vezes 180. Isso aqui vai ser igual a 540 graus. Então, é o primeiro, né, a primeira fórmula é essa que a gente tem que saber. Que a gente consegue calcular a soma dos ângulos internos. A segunda fórmula que a gente tem que saber fazer é encontrar a medida de um único ângulo interno. Tá? Então, medida de um ângulo interno. Como é que é a fórmula? Ângulo interno a gente representa por AI, que é igual a soma dos ângulos internos dividido por N. Tá? Então a gente acabou de achar lá no pentágono que o SI dele é 540 graus. Se eu quiser saber o tamanho de apenas um ângulo, vou calcular AI, onde vai ser 540 dividido pelo número de lados. É um pentágono, são 5 lados. Então dividir por 5. Tá? Isso aqui vai dar 108 graus. Certo? Então 108 graus é a medida de um ângulo interno. Agora, atenção. Escrever aqui assim, atenção. A gente só pode calcular isso apenas em um polígono regular. Tá?
Então, para calcular isso, a questão tem que dizer para você que que o polígono que está ali na sua frente é um polígono regular. Se ela não falar isso, você não consegue calcular isso aqui, tá? Porque aí os ângulos podem ser diferentes. A soma vai ser 540, mas por ser um pentágono irregular, um ângulo pode ter 110, outro pode ter menos, outro pode ter mais, e por aí vai. Certo? Então, tome esse cuidado de ser sempre em um polígono regular. Então, vou apagar aqui, né, o exemplo que eu fiz, e aqui do ladinho dessa fórmula eu vou colocar apenas para polígonos regulares. Certo? Então, apenas para polígonos regulares. Certo? Vamos continuar. Essas aqui são as duas mais importantes, mas aí a gente tem que lembrar algumas coisas ainda. A primeira é a soma dos ângulos externos. E aí a gente tem que lembrar que é o seguinte: a soma dos ângulos externos é SE, ela é sempre 360 graus. Não vou nem falar mais. 360 graus. Soma dos ângulos externos. Medida de um ângulo externo. Não deu para escrever tudo, mas dá para entender aí. AE, ângulo externo, é 360 graus dividido por N, que é o número de lados. Certo? Então, vamos voltar no exemplo lá do pentágono. O pentágono, a gente viu que a soma dos ângulos externos é a soma dos ângulos internos. Então, vou colocar aqui, ó, pentágono. Era 540 graus. A medida de um ângulo interno era 108 graus. A medida de um ângulo externo no pentágono tem que ser 360 dividido por N. Então, o ângulo externo aqui vai ser 360 graus dividido por 5. 360 dividido por 5. Vamos lá. Isso aqui vai dar... deixa eu ver. 360, 36, vai dar 7, 2. Né? 72 graus. Aí você quer saber assim, pô, professor, eu não sei se estou certo nisso. Tem alguma forma de eu garantir que eu acertei? Lembra o seguinte, quando a gente tem qualquer polígono, e eu estou dizendo aqui o pentágono, que é o exemplo que a gente está fazendo, e finjam aqui que ele é regular, tá? E eu tenho esse ângulo aqui medido em 108 graus, e para aqui para fora eu tenho completando o ângulo verdezinho aqui, que é externo. Eu sei que esse 108 graus mais esse alfa, vou fazer de roxo aqui embaixo, aqui em cima na verdade, 108 mais alfa tem que ser igual a quanto? Isso aqui é a metade de uma circunferência. Então isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Passa esse 108 subtraindo lá. Então 180 menos 108 graus. O alfa vai ser igual a 72 graus, assim como a gente encontrou lá na fórmula dos ângulos externos. Tá? Então vou apagar de novo aqui para ficar bem mais enxuto aqui a nossa tela. Mas essas aqui são as fórmulas. Vou circular elas de verde. Tá? Soma dos ângulos externos, sempre 360. Medida de um ângulo externo, 360 dividido pelo número de lados. Soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Medida de um ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido por n. Professor, essas são as últimas fórmulas? Não. Eu quero que vocês lembrem só o seguinte. A gente pode querer calcular o número de diagonais. A fórmula para o número de diagonais D é igual a n menos 3 vezes n dividido por 2. Por quê?
Vamos lembrar aqui, ó, do pentágono de novo. Aqui pode ser um pentágono irregular, não tem problema, tá? Mas, ó, se eu olhar apenas para uma diagonal, então eu olhar essa aqui de cima, e eu vou traçar essas duas diagonais, né? Olhando, no caso, para um vértice, traçando as diagonais dele, eu vou ter 2. Só que aí cada um vai atirar 2, né? Aqui saem 2. Aqui saem 2. Só que aqui, vejam já o que aconteceu. Tem 2 iguais, né? Ó, onde tem um azul, tem um vermelho também. Então, para todo canto sai 2. Então, eu fiz aqui, ó, n menos 3. Porque a relação é sempre essa. Eu tenho 5 lados e 2 diagonais saindo de um vértice. Então, a diferença é de 5 menos 3 dá 2. Vezes n, que é os 2 vértices que saem de cada lado. Só que aí tem os vértices que se repetem, indo e voltando. Por isso que a gente divide por 2. Tá? A gente pode provar isso aqui que é real mesmo, usando um hexágono. Na verdade, aqui é um octógono, né? Não é um hexágono. Então, ó, se eu traçar as diagonais de um vértice, eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 8 lados, 5 diagonais a partir de um vértice. Então, foram quantos que eu subtraí? 3. Vou fazer isso para cada um. Então, nesse daqui também tem essa diagonal, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Só que vai chegar num ponto que elas vão começar a se repetir. Então, a gente divide por 2. Então, tem essa fórmula que a gente tem que saber. Número de diagonais. E a última, não é nem uma fórmula, é uma relação que a gente tem que saber, que é medida do ângulo central. Quanto equivale? O ângulo central é igual ao ângulo externo. Então, se a gente voltar de novo no exemplo do pentágono, a gente vai imaginar que o meu desenho aqui é perfeito e é um regular. Eu vou ter aqui, ó, um ângulo central, que vem mais ou menos aqui, assim, ó. A gente tem esse ângulo alfa, ele vai ser igual a esse ângulo beta, né? A gente viu que esse ângulo beta no pentágono regular é igual a 72 graus. Foi? Ó, voltando aqui, ó, 72 graus, bem aqui, o exemplo que a gente está usando no pentágono, né? Então, aqui é 72 graus também. Na minha relação, o ângulo central é igual ao ângulo externo. Então, esse ângulo alfa é igual ao ângulo beta, que tem 72 graus. Tá? Então, são essas fórmulas que a gente tem que aprender para poder resolver as contas. Podem aparecer questões malucas, onde elas não pedem simplesmente qual é a soma dos ângulos internos do heptágono. O heptágono tem 7 lados, tem que decorar aquela tabelinha dos nomes dos polígonos. Mas ela pode falar assim, ó. Deixa eu ver se consigo fazer um exemplo aqui pra gente de cabeça. Ó. Um polígono com, deixa eu pensar aqui, quantas diagonais eu quero usar. Um polígono com 5 diagonais possui, eita, eu trouxe aqui, possui a soma de seus ângulos internos igual a. Então, eu quero saber qual a soma dos ângulos internos de um polígono que tem 5 diagonais.
Pô, professor, como é que eu vou resolver essa questão? Eu não faço ideia. Vamos usar as fórmulas de acordo com o que a gente precisa. Então, ó, eu sei que tem 5 diagonais, então eu tenho que usar a fórmula das diagonais, não tem pra onde fugir. Diagonal é igual a n menos 3 vezes n dividido por 2. E aí eu vou encontrar o valor de n para saber quantos lados esse polígono tem. Tá? Então, ó, diagonal são 5. Então, 5 é igual a... Aqui eu vou fazer um chuveirinho, ó, porque n menos 3 vezes n. Então, vou fazer um chuveirinho aqui. N vezes n, n ao quadrado. Menos 3 vezes n, menos 3n. Esse 2 eu vou deixar aqui por enquanto, mas depois eu passo ele dividindo. Tá? Então, 5 é igual a... No caso, esse 2 está dividindo e eu vou passar ele multiplicando. Né? Então, vai ficar 5 vezes 2 é igual a n ao quadrado menos 3n. Isso aqui vai ser igual a 10, n ao quadrado menos 3n. Tá? Eu não iria entregar assim para vocês. Né? Porque isso aqui é uma equação de segundo grau de um jeito que a gente não aprendeu. Então, eu vou só dar a resposta aqui para vocês que esse n, no final das contas, seria igual a 5. Que é um pentágono, que é o exemplo que eu estou dando aqui para a gente. Então, sabendo que são 5 lados, eu vou fazer o seguinte. Ó, a soma dos ângulos internos. Que é n menos 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos nesse carinha aqui vai ser 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3 vezes 180. Isso aqui vai ser igual a 540 graus. Tá? Então, não se preocupem, eu não vou colocar uma questão desse jeito, porque a gente não aprendeu ainda a fazer esse tipo de conta com equações de segundo grau desse jeito. Mas aí, teria uma adaptação para você conseguir resolver sem ter que resolver essa equação de segundo grau, ou só no jeito ax quadrado igual a b, né? Que foi o que a gente aprendeu na nossa última avaliativa. Certo? Mas é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula falando sobre área e volume.